Vamos falar sobre economia, a gente vai falar sobre o mercado financeiro que está aguardando a divulgação do texto final do arcabouço fiscal, mas eu vou subverter as regras aqui, vou receber o nosso comentarista Luiz Arthur Nogueira. Quero te perguntar sobre a Sabesp, Luiz. Esse é um processo importante, o governador Tarcísio tem alguns pontos bem interessantes dentro desse objetivo que ele estabeleceu para o governo. A Sabesp, os portos, não é? e o Porto de Santos, sobretudo. A Sabesp talvez seja aquele mais facilmente alcançável. E a coisa está caminhando muito bem, né? Queria te ouvir sobre isso, esses detalhes que o David trouxe. Verdade, Aros. Boa tarde a todos. Aqui a gente explica e descomplica a economia. Aros, as privatizações são bem-vindas. Por quê? Primeiro porque o governo deixa de perder tempo com coisas menos importantes e foca naquilo que deveria ser a base de todo o poder público. O que é, essencialmente, educação, saúde, segurança, e atrai o investimento privado para resolver outros grandes problemas da economia, como, por exemplo, saneamento básico. Aliás, ontem, infelizmente, nós tivemos um grande retrocesso, dado que o governo federal mudou as regras em relação ao saneamento básico, trazendo de volta as estatais no seu protagonismo e, de alguma forma, espantando os investidores privados deste que é o importante mercado da economia, o saneamento básico. De qualquer forma, Aros, o governador de São Paulo está no caminho correto, tende a atrair de fato o setor privado para ver se deslancha os investimentos e ajuda a economia aqui do estado de São Paulo. Agora, antes que a Larissa brigue comigo, vamos ao nosso tema principal. Quer dizer que está todo mundo esperando o calabouço fiscal, é isso? É isso. E vão entregar quando essas informações? Aparentemente semana que vem, porque se lembra, na quinta-feira passada o ministro Fernando Haddad divulgou a ideia geral do arcabouço fiscal, mas o texto detalhado ainda sequer foi enviado. Tinha um PowerPoint bacana lá. O PowerPoint era bonito, né? Mas e os detalhes? O diabo mora nos detalhes. A gente abriu o jornal falando sobre o Banco Central, né? A relação do Banco Central. O próprio Campos Neto disse, olha, estou ainda querendo entender o que vem por aí, né? Claro, o presidente do Banco Central até mostrou boa vontade, dizendo, olha, o governo está no caminho correto, mas ele não pode simplesmente dar uma opinião sem ter acesso ao texto. E mais do que isso, Aros, eu disse que o arcabouço fiscal, da forma como foi divulgado, na minha opinião, ele é nota 5. Ou seja, está longe de ser uma tragédia, nota 0, mas está longe de ser um suprassumo, nota 10. Agora, o Congresso... Só para eu saber, a sua média é quanto? É 7? É 7. Ah, então não passou. Não passou. Era só isso. Está de recuperação. E a recuperação vai ser no Congresso, porque o Congresso pode melhorar o texto. Claro, evidentemente. Pode torná-lo nota 8, mas o Congresso pode piorá-lo e torná-lo nota 2, aí que mora o perigo. Mas os investidores estão preocupados. Estão, e está afetando inclusive o mercado financeiro. A gente tem o índice Bovespa de hoje, Aros, você vai ver que é mais um dia de queda, a gente vai ver aqui na tela, repare só, uma queda, esse aqui é o acumulado, não sei se a gente tem primeiro de hoje. Tem a outra tela? Deixa eu ver o de hoje. Isso, olha lá. Está caindo um pouquinho, 0,14%. De novo, próximo de perder o patamar de 100 mil pontos, o que é preocupante, né? O dólar subindo um pouquinho, 0,5%. R$ 5,06. Há pouco você debatia a questão da Petrobras, né? Qual ação você acha que está caindo hoje? Deixa eu chutar. É a da Petrobras? É a da Petrobras. Ufa, acertei. É ela que está puxando o índice para baixo, está caindo 1%, ainda por conta da declaração de ontem do ministro, né? Mas a professora Carla trouxe um ponto importante que eu acho que vale também para essa história do arcabouço. A gente vê muitas frases soltas, frases de impacto, boas para as manchetes, mas falta a substância na discussão. Ou seja, o arcabouço, o que se busca? As informações, os dados, destrinchar tudo aquilo para a gente entender de onde para onde. No caso da política de preços, também, não é só a frase da manchete, é a gente tentar entender do que para quê, de onde para onde, né? Exato, principalmente porque o arcabouço está muito focado em aumentar a receita e não tem nenhuma medida que corta a despesa. E isso está assustando, de fato, os investidores. Eles querem saber aonde o governo vai cortar a despesa. Até agora, Aros, infelizmente não houve corte nenhum prenúncio disso. E eu diria que neste momento, o governo vai completar agora 100 dias. Se eu pudesse resumir em uma frase, 100 dias, eu diria, a política está atrapalhando a economia. E a gente trouxe aqui Antes de você trazer esses números, eu vou me despedir de quem nos acompanha pela Jovem Pan News no rádio, dizer que daqui a pouquinho, para você que está no rádio, tem o 3 em 1. Na TV a gente segue mais um tiquinho aqui com esse papo com o Luiz Arthur Nogueira. A hora, Wilson Gonçalves, 4h56. Vamos lá, então a política está atrapalhando a economia. Esse é o resumo, para mim, dos 100 dias iniciais do governo Lula. E tem uma tabela aqui que vai mostrar isso do ponto de vista do mercado financeiro. Repare só, no dia 28 de outubro, antes da eleição do presidente Lula, a Bolsa estava em 114.200 pontos.
Depois, no dia 30 de dezembro, no encerramento do ano, portanto, o presidente Lula não tinha tomado posse ainda, mas já vinha interferindo, obviamente, o novo governo, na transição, inclusive com a PEC Kamikaze, né? Tinha caído já para 109.735 pontos. E hoje está na casa dos 100 mil pontos, a gente acabou de mostrar. O que isso significa, Aros? No acumulado do ano, Bolsa em queda de 8,8%. E se a gente considerar desde a eleição de Lula, lá em outubro, queda de 12,4%. Isso aqui tudo é efeito político, até porque da economia a gente viu pouco. Exatamente. Então, assim, declarações do tipo: Banco Central está errado, tem que reduzir na marra os juros, tem de mudar a meta de inflação, ou do ministro de Minas e Energia, vai mudar a política de preços da Petrobras, e a Petrobras sequer veio a público para dizer alguma coisa, depois teve que desdizer o ministro. Tudo isso explica por que a Bolsa está no vermelho. E hoje, de novo, isso, né? Ontem o ministro de Minas e Energia e hoje o presidente tentando remendar ou na contramão daquilo que foi dito ontem. Esse morde a sopra não vai melhorar isso aqui. Não vai, e assusta, em particular, investidor estrangeiro. Metade da Bolsa brasileira, na verdade, é dinheiro que vem de fora. O estrangeiro olha para o Brasil, vê autoridades dando informações desencontradas, ele se assusta e tira o dinheiro daqui. A gente já tem uma fuga grande desses investidores? Já dá para medir isso em valores? Sim, da Bolsa sim, é o que explica essa queda desses aqui. 12%. Agora, uma parte não necessariamente foi embora do Brasil, ela migrou para a renda fixa, porque o Brasil hoje é o maior pagador de juros. Então, o estrangeiro traz o dinheiro para cá, investe em título público, ganha 13,75% na moleza. E eu diria que nenhum país relevante no mundo, como o Brasil, em termos econômicos, paga tanto juros quanto o Brasil. Este é Luiz Arthur Nogueira, descomplicando a economia para você aqui no Prós e Contra. Ele volta amanhã aqui na programação da PAN. Luiz, um grande abraço. Obrigado, Aros.